pra gente começar a trabalhar o cabelinho dela, então, nós vamos trabalhar com a cor cinza. Trabalhar com o cinza. E eu vou começar fazendo o anel mágico, né? E dentro do anel mágico, então, eu vou pôr 6 pontos, como sempre. Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou encerrar. E agora eu vou fazer 6 aumentos aqui dentro desses meus 6 pontos. Um aumento para cada ponto. No final, vou ficar com 12 pontos. Na terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, então, teremos 18 pontos no nosso trabalho. Na quarta volta, vamos trabalhar 2 pontos. 1, 2 pontos e um aumento. E vamos seguir essa sequência até o final. No final dessa volta, teremos 24 pontos. Na quinta volta, nós vamos trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, um aumento. No final dessa volta aqui, teremos 30 pontos. Vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta. Agora, aqui na minha sexta volta, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Agora, eu tenho 36 pontos no meu trabalho. E eu vou trabalhar da volta de número 7 até a volta de número 13, num total de 7 voltas de 36 pontos. Então, agora, subiremos 7 voltas de ponto sobre ponto. Finalizada aqui as minhas voltas, então, de ponto sobre ponto. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Deixa eu soltar minha linha aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo. Agora, eu vou dar uma espichadinha no meu fio e vou fazer 4 meio pontos altos. Laço, entro, tiro os 3 de uma vez só. Ó, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. Laço, tiro 2, 1, 2 e 3. Laço a minha agulha, 4 meio pontos altos de novo. 1, 2, 3 e 4. Um ponto baixíssimo. E agora, eu vou encerrar com pontos baixos até o final. Fazer um ponto baixo para cada ponto até chegar lá no fim, que eu vou encerrar com um baixíssimo. Tá? Ó, eu vou seguir em ponto alto, então, até o final. Ponto alto não, desculpa, ponto baixo. Então, eu vou finalizar a volta em ponto sobre ponto. Cheguei aqui no último ponto. E eu venho no primeiro aqui, fecho com o baixíssimo, dou mais uma correntinha. Vou cortar e posso rematar este fio, tá? Então, agora eu vou dar um acabamento no meu fiozinho aqui e volto pra gente colocar na cabecinha dela. Então, aqui, ó, rematei o meu fiozinho e eu toquei ele aqui pra dentro. Opa! Rematei tão bem que nem eu acho ele agora. Aqui. E toquei ele aqui pra dentro, tá? Que depois, quando eu fizer a colagem do cabelinho dela, ele já cola junto. Eu vou só tirar os excessos dele aqui. Pronto, aqui.
tá? Vou dar uma ajustadinha nos meus pontinhos aqui pra eles não ficarem repuxados, né? E vou colocar na cabecinha dela. Aqui, quando vocês fizerem a toquinha, você tem que cuidar e ir medindo sempre na cabecinha dela por causa da tensão dos pontos, né? Então, se vocês vão fazendo e vão colocando. Eu fiz 7 carreiras aqui, com múltiplas, e deu bem, tá? Mas se o ponto de vocês, às vezes, ficar muito apertado e vocês verem que a touca vai ficar pequena, vocês façam 8. Essa parte aqui, quando a gente faz cabelo de toquinha, é muito da tensão do ponto de cada um, né? Então, às vezes, tu tem o ponto um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais menor que o meu, vocês vão ter que fazer 8, tá? Eu fiz 7, ficou bom. Mas, às vezes, tem que fazer 8. Vão ter que contar, vão fazendo e vão medindo, tá? A minha ficou certinha, ó. Tá? Agora, essa toquinha aqui, eu vou colar no cabelinho dela com cola pano. Eu vou passar cola pano dentro dela e vou colar, tá? Porque esses noivinhos aqui, eles vão pra um enfeite de uma mesa, de umas bodas. Então, não é um brinquedo pra brincar. E depois vai ficar pro casal, que são pessoas de idade, então não tem problema do cabelinho ser colado. Se for pra uma criança brincar, vocês já sabem que talvez precise de costura pra ficar mais reforçado. Daí, vocês passem uma costurinha aqui. Eu nunca tive problema com colagem, então eu vou colar, tá? Porque não é pra criança, então não tem problema, tá? Então, aqui, deixa eu ajustar meus pontinhos aqui no rostinho dela, tá? Agora, eu vou fazer o rococózinho dela aqui em cima. Então, aqui, ó, pra fazer o coquinho dela, eu já trabalhei o anel mágico com 6 pontos, tá? E dentro, agora, na segunda volta, eu vou fazer um aumento pra cada ponto, num total de 12 pontos, então, aqui nessa volta. Agora, aqui na terceira volta, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Vamos seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, nós vamos ter 18 pontos. Na quarta volta aqui, a gente vai trabalhar 2 pontos e um aumento. Vamos seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, teremos 24 pontos no nosso trabalho. Agora, com 24 pontos, a gente vai trabalhar a volta 5 e 6 de ponto sobre ponto. Então, aqui vamos fazer agora 2 voltinhas de 24 pontos. Finalizada aqui minhas 2 voltinhas, então, de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 7, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos, uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Feita aqui minha volta, então, fiquei com 18 pontos. E a próxima volta, que segue e última, eu vou fazer ela de pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou fazer aqui uma volta de ponto sobre ponto em pontos baixíssimos, tá? Só vou finalizar aqui agora em pontos baixíssimos. Então, aqui, ó. Cheguei no último aqui, já dei o último baixíssimo e rematei meu fiozinho, tá? Dei um nozinho, escondi ele ali dentro. E tá pronto aqui o nosso coquinho, que a gente vai colocar aqui, ó, bem em cima do nosso anel mágico, assim, ó. E eu vou botar um pouquinho de enchimento nele, né? No coquinho, pra ele ficar mais cheinho. E aqui, de novo, aquela mesma escolha, né? Quem quiser costurar, costura. Eu vou colar, tá? Então, agora eu vou botar aqui meu enchimento, vou colar, passar cola pano dentro da minha toquinha, cola pano aqui, vou fixar com os alfinetes e vou deixar secando, tá? Pode ser cola quente também, que daí seca na hora. Enquanto que vai secando essas minhas colagens aqui, que ela demora um pouquinho, eu vou continuar fazendo os acessórios dela, tá? Então, eu vou colar aqui o meu, vocês decidam se vocês costuram ou se vocês colam. E enquanto estiver secando, eu vou colocando eu coloco os alfinetes assim pra deixar secar. Enquanto estiver secando, eu vou fazendo o chalezinho dela. Para confeccionar o chale da vovó, então, eu vou vir aqui e vou trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui, ó, na segunda correntinha, trabalhando em ponto baixo, e eu vou trabalhar aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2,
3. Vou virar o meu trabalho e eu vou pular aqui o primeiro ponto de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui eu fiz um lequezinho. Agora, eu vou vir aqui no último ponto, vou pular um de base, vou vir no último e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, tá? Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar e vou pular aqui direto pra dentro do leque, vou fazer leque dentro de leque. Fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tudo no mesmo lugar. Vou laçar, vou vir aqui em cima das 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, 1, 2, 3, viro, faço leque dentro de leque, ponto alto, correntinha e ponto alto. E aqui no último, nas 3 correntinhas, né, eu faço um ponto alto. Vou fazer mais uma vez junto pra gente pegar bem, ó. 1, 2, 3. Laço, leque dentro de leque, ponto alto, correntinha e ponto alto, no mesmo lugar. E ponto alto em cima das 3 correntinhas aqui, formando um ponto alto, tá? Então, é só isso que a gente vai trabalhar por todas as voltas, tá? E nós vamos fazer 15 voltas. Eu vou subir 3 correntinhas, fazer leque dentro de leque e fechar com ponto alto. E é só isso que eu faço, e vou fazer isso por, então, 15 voltas dessa sequência. Eu fiz aqui, ó, pessoal, fazer uma correção com vocês, tá? Eu fiz as minhas 15 voltinhas aqui e eu medi na minha bonequinha e eu achei que ela não ficou muito bom, tinha ficado curto. Então, eu fiz mais 2. Então, façam mais 2. Em vez de 15, façam 17. Ou meçam na bonequinha de vocês, tá? Eu vou pegar a minha aqui pra vocês verem, ó. Eu tinha feito 15 e achei que não tinha ficado bom. Daí, eu fiz mais 2, porque eu queria que ela ficasse mais longuinha assim, ó. Tá? Então, vocês meçam aí e vocês veem se vocês querem fazer mais ou se só 15 tá bom, tá? Eu preferi fazer mais 2. Porque essa boneca, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ela é padrão Mari Trevisan. Sou eu que criei essa boneca do início ao fim. Eu não tenho receita, eu faço tudo. Vou montando as receitas e vou fazendo os personagens, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu fiz, tá? As 17 voltas. Giro o meu trabalho. Agora, eu venho aqui, ó, no pezinho do primeiro e eu vou fazer essa volta aqui, toda de ponto baixo, tá? Então, aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto. 5 pontinhos baixos aqui pra encerrar essa peça. Tá? Aqui. E aqui. Tá? Aqui, vou dar mais um baixíssimo. Mais uma correntinha. E vou cortar este fio. Agora, eu vou fazer as franjinhas aqui do meu cachecolzinho. Só que esses 2 fiozinhos aqui, eu não vou aproveitar para as franjinhas, porque senão eles vão ficar desproporcional, tá? Eu vou rematar eles e vou começar as franjinhas aqui do início, sem esses fiozinhos aqui, tá? Então, eu vou fazer um acabamento nos meus fiozinhos aqui. E para fazer a franjinha dela, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar uma altura aqui de 3 dedos, tá? E vou passar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes, porque eu tenho 5 pontos em cada lado, então serão 10 franjinhas, né? Vou cortar aqui. Essa aqui também eu vou cortar aqui no meio. Ó. Pronto. E agora, eu tenho aqui as 10 franjinhas do mesmo tamanho pra gente colocar na nossa peça. E pra colocar na nossa peça, eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui, dentro dos pontinhos baixos que eu tenho aqui, ó. Vão pegar aqui uma franjinha, que nem botar cabelinho. E vão fazer assim, vão passar. É a mesma coisa que botar cabelinho. Bem facinho de fazer aqui. E vão fazer assim. Pronto. E eu vou fazer isso aqui pelos 5 pontinhos que eu tenho aqui, os 5 de cada lado, tá? E daí, elas já vão ficar alinhadas.
Depois, se vocês acharem que elas estão compridas, vocês cortem um pedacinho, deixem ela menorzinha, tá? Mas daí, aqui, assim, tá? Então, eu vou fazer aqui, já vou arrematar esses meus fiozinhos aqui, e quando eu finalizar, eu volto, então, com vocês, pra gente vestir nela juntas. Então, aqui, ó, pessoal, tá pronto o meu chalezinho, tá? E agora eu vou colocar nela. Pra colocar nela, daí, a gente pode usar aí diversos estilos, né? Eu vou colocar o meu assim. E depois, aqui no meio, eu vou dar um pontinho, tá? Daqui não vou colar, vou dar um pontinho e vou botar uma florzinha aqui no meio do chalezinho dela. Mas também a gente pode usar nessa opção assim, ó. Também fica bem legal, ó. Por trás do bracinho dela, assim. Assim. Daí, agora, o chalezinho aqui, vocês põem do... Também fica bem legal, ó. Do jeitinho que vocês quiserem, tá? Depois, o meu, eu acho que eu vou colocar assim. Eu vou decidir ainda depois. Quando eu coloco todos os acessórios e faço tudo, eu decido, né? Mas eu acredito que eu vou colocar assim. Acho que eu simpatizei mais, tá? Mas daí, isso aí, que nem eu falei, né? Os acabamentos, eu deixo a critério de cada um personalizar suas pecinhas, tá? Aqui a minha colagem ainda tá secando, ainda não tá seca, tá? Então, aqui eu ainda não posso mexer, mas agora a gente, então, vai fazer o bordadinho do rostinho dela. E daí, aqui, ó, pra fazer o bordadinho da sobrancelha dela, eu vou baixar um pouquinho a minha luz aqui, porque eu acho que tá muito alta e eu não vou conseguir enxergar direito. Eu já fiz um ladinho aqui, vou fazer o outro com vocês, tá? Então, eu fiz esse lado e eu passei aqui uma carreirinha pra cima da sobrancelha dela, tá? Bem no... uma carreira pra frente aqui do olhinho. E eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na terceira, eu vou cair aqui, vou vir aqui na lateral, uma pra baixo, pra fazer o pezinho da sobrancelha dela, tá? E eu desfiei o mesmo fio que eu fiz o cabelo, eu desfiei e deixei ele só em 2 fiozinhos aqui pra mim fazer a sobrancelha, tá? Ó. Agora eu vou voltar aqui. No mesmo lugar. E vou dar mais uma passadinha do mesmo jeito, ó. Aqui. E aqui no pezinho. O fio ficou meio curto. E é o mesmo fio que eu trabalhei no cabelinho dela, tá? O mesmo. Eu só dei uma desfiada nele pra ele não ficar muito grosso. Vou só botar aqui na minha agulha que escapou. Aqui. Vou ajustar aqui bem o fiozinho, né? Pra ele não ficar torto. E agora, eu vou cair de novo aqui no pezinho dela e vou perder esse fio lá pra dentro. Aqui. Ele ficou muito curto. Daí, ele fica só caindo da agulha. Aqui. Pronto. Só isso. Vou ajustar bem aqui minha sobrancelha, né? Meus fiozinhos. E esse fio aqui eu já posso cortar, tá? E a minha sobrancelhinha ficou assim, ó. Acho que minha luz, ela tá... Ó, acho que na luz baixa vocês vão enxergar melhor, ó. Tá? Só isso aqui na sobrancelha dela, tá? Agora, eu vou fazer o narizinho dela e a boquinha. Pra fazer o narizinho, então, eu vou entrar aqui do ladinho, em algum ponto. E vou vir também aqui umas carreirinhas pra baixo do olhinho dela aqui. Uma carreira pra baixo do olhinho dela, tá? E agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vou só fazer um bordadinho aqui bem pequenininho. Pra fazer o narizinho dela, tá? Já tá acostumada, a gente já fez em várias vezes, né? Então, aqui não temos muito segredo. Tá? Eu vou cair aqui do outro lado.
E eu vou voltar aqui pra fazer um pouco pro outro lado agora, pra ele não ficar tortinho. Tá? Aqui. Vou bordar no sentido contrário agora, uma ou duas vezes também. Aqui. E é só isso aqui, tá? Nariz também não tem muito segredo, não. Vou passar mais uma aqui e já vou perder ele lá pra dentro. Tá? E já posso cortar esse fio aqui também. Pronto. Agora eu ajusto aqui, né, pra não ficar repuxado. Ajusto bem as duas pontas aqui. E eu já posso cortar esse fiozinho e vou fazer a boquinha agora. Pra fazer a boquinha, também peguei um fiozinho vermelho aqui, o mesmo que eu fiz a roupinha dela, dei uma desfiada também pra ele não ficar muito grosso. Deixei em 2 fiozinhos. E o que vai sobrando aqui dos fios que eu deixo, eu vou deixando ali, porque depois eu bordo o vovô com o mesmo, tá? Então, não preciso desperdiçar material. Eu desfiei e deixei aqui, ainda tem pra mim bordar mais o vovô. Então, da sobrancelha também. Do nariz a mesma coisa, tá? E assim eu vou fazendo. Esses pedaços eu aproveito, porque como é as mesmas cores que eu vou usar nele depois, né? Então, eu posso aproveitar, ó. Então, vou vir aqui. 2 carreirinhas, uma carreirinha pra baixo do narizinho dela. E vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz ali, no narizinho, tá? Só umas passadinhas pra lá e pra cá. Assim. Vou puxando dos 2 lados. Pra eles ficarem bem alinhadinhos. Tá? A boquinha aqui eu vou passar só 2 vezes. Passar mais uma vez aqui, já vou cortar o meu fio. E ele sempre escapa da agulha, né? Impressionante. E eu vou passar, então, mais uma vez, e vou perder já esse fio lá pra dentro. Tá? Na boca aqui, eu vou passar, então, só 2 vezes, pra não ficar muito forte, né? Aqui, eu ajusto os 2 ladinhos, deixo os fios, ajeito aqui meus pontinhos, né? Pra não ficarem repuxados, e tá prontinho, tá? Esses eu posso cortar. E ajustar eles aqui pra esconder. Tá? Aqui. Agora, eu vou fazer aquelas marcaçõezinhas ali no olhinho dela, né? Que a gente já tá acostumado com a tinta acrílica. Vou pegar minha tinta acrílica aqui. Nossa, tá super fechada. Fecha ela bem pra ela não secar, mas bem sim, bem fechada, né? Agora, eu venho com a ponta aqui, ó, de uma agulhinha, né, ou de um alfinetinho. E vou fazer umas marcaçõezinhas aqui no olhinho dela. Aquelas que a gente sempre faz. As marcações sim. Pra dar um brilhozinho no olhinho dela. Da nossa vovozinha. E essa aqui, então, agora eu tenho que deixar secar bem, né? Então, ela não sai, mas ela tem que estar bem sequinha, tá? Então, enquanto que ela for secando aqui, agora eu vou fazendo os últimos acessórios dela. Tá? Deixar secar bem. E enquanto que vai secando, agora eu vou fazer os últimos acessórios da nossa vovozinha, que é o óculos dela e a bengalinha, tá? E depois aqui eu vou escolher os aviamentos que eu vou usar e depois eu venho mostrar pra vocês, tá? Eu nunca deixo a critério de vocês o que vocês escolher pra decorar a peça, porque a gente gosta que vocês usem a criatividade que vocês têm disponível, né? Então, eu não gosto de impor acessório. Então, eu faço os meus acessórios aqui e mostro pra vocês, dando umas dicas, né? Se vocês querem fazer igual, tá? Agora, então, vamos deixar aqui nossa vovozinha secar pra nós fazer o óculosinho dela. Pra fazer os óculosinhos dela, então, eu vou precisar de um pedacinho de arame, tá? Tem que ser um arame macio que vocês consigam trabalhar com ele, né? Não pode ser aquele arame muito duro, porque vocês precisam trabalhar com as mãos, tá? Então, aqui, ó, já fiz o da minha vovozinha, tá? E eu vou fazer o outro que depois já vai ficar pro meu vovozinho.
A gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou precisar de uma circunferência redonda, tá? De uma espessura boa. Então, eu peguei assim, ó. Esse aqui é um cabo de um pincel, tá? Pra fazer o óculos daquela minha vovó costureira, eu usei um batom, tá? Só que o meu batom, pra essa aqui que era pequenininha, ia ficar muito grande. Então, eu preferi usar essa circunferência redonda aqui. E ela tem uns 3 milímetros aproximadamente, tá? E agora, então, eu vou deixar um espacinho aqui do lado pra fazer a alça do meu óculos. E eu vou dobrar esse meu arame aqui, moldando aqui nessa minha parte redonda, assim, ó. Tá? Por isso que tem que ser um arame macio, né? Senão eu não vou conseguir fazer isso aqui, tá? Dobrei aqui o meu arame, ó. Depois dessa parte aqui eu vou fazer a alcinha pra trás, tá? Agora eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar aqui um espacinho aqui no meio. Deixar mais ou menos assim, um dedinho. Posso até botar meu dedo aqui pra servir de molde, ó. De espaço pra mim dobrar o arame agora pro outro lado, ó. E eu vou fazer agora a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou moldar o meu arame pra fazer a mesma coisa aqui. Ó. Não tem muito segredo, não. É bem facinho de fazer. Tá? Aqui. Só tem que ser um arame que você consiga trabalhar com ele, ó. Porque depois aqui, agora, eu moldo aqui o óculos como eu quero. No tamanho que eu quero. E daí, aqui, vou pegar um alicatinho aqui pra ficar mais fácil. E eu vou dobrar as alcinhas pra trás, assim. Fica bem direitinho. Vou descer um pouquinho mais aqui. Isso. Aqui. E aqui. E eu vou fazer a mesma coisa agora aqui desse lado. É bem tranquilo de fazer. Só que tem que ser um arame que vocês consigam trabalhar com ele. Não pode ser um arame muito duro, né? Ó. Pronto. Depois eu vou medir aqui com a minha trena pra dizer quantos milímetros tem o meu óculosinho, tá? Pra vocês saberem. Só isso aqui. Tá pronto o meu óculosinho. Daí, aqui, essas pontinhas aqui, vou deixar elas do mesmo tamanho. Eu vou pegar agora uma lixa de unha e eu vou lixar aqui essas pontinhas para elas não ficarem afiadas, tá? Então, aqui eu vou vir com uma lixa de unha. Uma lixinha, né? Normal de unha. Ó. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Vou tirar o fio desse meu arame aqui, pra evitar acidentes, né? Dar uma boa polida nele aqui, dos dois ladinhos, tá? Então, vou dar uma boa polidinha no meu aqui e já volto pra gente colocar nela. Então, aqui, ó, pessoal, tô com o meu óculosinho pronto pra botar nela, mas eu vou medir pra vocês verem quantos centímetros ele ficou, tá? Ó. Ele tem exatamente de uma ponta a outra 4 milímetros, tá? E na altura, ele tem 1,5 milímetro, tá? Ele não chega nem a ter 2 centímetros, na verdade. Ele é bem pequenininho, tá? Ele tem, ó, 4 milímetros, exatamente. E a alcinha dele aqui do lado ficou com 2 milímetros também, tá? Ó. E ele ficou assim, ó. Daí eu já fiz 2, né? Porque depois eu tenho um pro meu vovozinho. E daí, como que eu vou colocar ele? Ó, eu lixei todas as minhas pontas, não tão mais afiadas, tão bem tranquilas, tá? Agora eu vou vir aqui bem no cantinho do cabelinho, ó. Antes de vocês cortarem as bordas aqui do lado, vocês meçam. De repente, deixem um pouquinho maior, se precisar, né? Porque ele tem que entrar aqui, ó, nos pontinhos. Dentro dos pontinhos, pra ele ficar bem encaixadinho, ó. E daí, vocês vão ajustar ele no rostinho da nossa vovozinha, ó. Pronto. Encaixem ele direitinho e é só isso aqui. É bem facinho de fazer, ó. E ele fica bem bonitinho, é muito facinho de fazer o óculos, tá? Não tem, depois, como o arame é bem fácil de moldar, vocês vão moldando. Se querem deixar ele mais na pontinha do nariz, que nem a vovozinha usa, mais em cima. Daí, agora, cada um ajeita aí do jeito que quiser, tá?
Então, agora eu vou colocar isso aqui eu vou deixar já de ladinho pro meu vovô, tá? Agora eu vou colocar todos os acessórios nela e depois eu venho mostrar pra vocês como que eu decorei essa peça pra vocês decorarem a de vocês também, tá? Daí a decoração fica a critério de cada um, tá? Então, vou finalizar minha peça aqui e já volto com vocês. Então, tá aqui, pessoal, a minha vovozinha já tá finalizada, tá? Não pus muitos acessórios nela, né? Porque é uma peça simples. Eu costurei, aqui eu costurei, dei um pontinho nessa florzinha aqui junto com o chalezinho pra ficar firme no chalezinho, mas eu não colei, eu costurei, tá? Porque os pontinhos são vazados, não tinha como eu colar, senão a cola ia pegar no vestido. Então, só dei uns pontinhos com a agulha bem tranquila. Aqui sim eu colei uma fitinha mimosa em torno do coquinho dela, depois que secou a colinha, e botei uma florzinha aqui também pra combinar com o chalezinho dela, tá? Passei um blushzinho no rostinho dela, bem facinho de fazer. E daí a bengalinha dela, eu quis fazer uma bengalinha colorida e eu usei um arame limpa-cachimbo, que então não precisei nem revestir o arame, tá? Daí eu só peguei um arame e torci ele. Quem não tiver esse limpa-cachimbo pode fazer com um aramezinho normal também. Eu quis fazer uma bengala coloridinha pra ela, porque pra ele também eu vou fazer uma bengalinha coloridinha, tá? Mas também é opcional a bengalinha, tá? Só torci o arame, bem simples de fazer. Mesmo que seja com um arame normal, vai ser bem tranquilo de fazer, tá? Então, tá aqui, tá pronta a nossa vovozinha. Ela ficou muito bonitinha. Eu gostei muito do resultado dela. Pra gente fazer o nosso vovozinho, então, a gente vai fazer o mesmo padrão no corpo da nossa vovó, tá? Aqui é exatamente igual a nossa vovó, porém a gente só fez algumas alterações nas cores, tá? Então, a receita é a mesma da vovó. A cabeça é a mesma da vovó. O bordado aqui é o mesmo da vovó, só a sobrancelha dele que eu fiz um pouquinho diferente da vovó. Da vovó fiz ali com, né, uma sobrancelhinha de menina e a dele eu não fiz tão feminada, né? Fiz só um risquinho mais de ladinho, tá? Então, até aqui é igualzinho. Mas, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo a receita do corpinho dele passo a passo, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida e também já seguem pela dela. Porque tem as trocas de cores aqui que é diferente da vovó, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição a base do corpinho dele, tá? Então, feito aqui, já encaminhou toda a base do corpinho dele, que é muito parecida com a da vovó, são pouquíssimas variações. Na verdade, no corpinho dele tem 2 carreiras a mais só no corpinho. Porque como ele é... A vovó tem o coquezinho, né? E o cabelo é diferente. Senão ela ia ficar mais alta que ele. Depois de ficar do mesmo tamanho, como o cabelo dele é diferente do dela, ele é calvo em cima. Eu botei 2 a mais aqui no corpinho. Mas eu vou deixar aqui na descrição. A base é a mesma, tá?